Professor, o governo brasileiro já se pronunciou? Tem alguma informação a respeito disso? E de que maneira, na sua análise, o governo brasileiro deve se pronunciar sobre isso? Até o momento, não vi nenhum tipo de manifestação, a não ser que tenha acontecido nos últimos minutos, mas a tradição da política externa brasileira é de pedir o diálogo, não o diálogo com o Talibã. Aqui é importante deixar claro, né? O Brasil não pede diálogo com o Talibã, mas o Brasil pede um diálogo do multilateralismo, para que os principais atores entrem em contato entre si para lidar com isso de maneira conjunta, de maneira coletiva. Sobretudo agora, isso se torna ainda mais importante, no momento em que a gente tem claramente uma divisão entre os permanentes do Conselho de Segurança. A gente tem, de um lado, países como França, Estados Unidos e Reino Unido, que gostariam de manter um certo endurecimento com o Talibã, né? Há uma saída, mas não há um conforto muito grande com a volta do Talibã ao poder, ao passo que a gente tem, do outro lado, China e Rússia já abrindo negociações com o Talibã. Então, essa é a posição tradicional da política externa brasileira, só que a gente não está no momento de normalidade da política externa do Brasil. Então, me parece que talvez possa haver um silêncio durante mais algum tempo com relação a esses fatos. Vamos ver, as próximas horas vão dizer. E em relação aos Estados Unidos, a possibilidade de os Estados Unidos tentarem ir lá, tomar o poder mais uma vez do Afeganistão, como é que o senhor viu o primeiro posicionamento, né, dos Estados Unidos, a retirada de lá, e os riscos também, né, de violência, de guerra, enfim, como é que o senhor analisa essa questão? Acho muito improvável, Fabiola, que a gente tenha alguma possibilidade de volta dos Estados Unidos ao território afegão, né, que a gente chama de uma intervenção boots on the ground. Né? Então, você pegar soldados e colocá-los de volta no Afeganistão, ainda mais agora que houve todo um esforço, é um esforço que não é de hoje, de retirar os soldados americanos. Essa é uma discussão que vem de muito tempo. Obama prometeu isso, Trump prometeu isso, Biden prometeu isso, e finalmente isso está sendo concretizado. Agora, os riscos para os Estados Unidos são muito grandes, de fato. A gente tem não apenas a possibilidade de uma rearticulação de uma rede terrorista poderosa, só para lembrar, fez o maior atentado terrorista da história. Foi a ligação entre Al-Qaeda e Talibã que promoveu o 11 de setembro de 2001. Então, os Estados Unidos claramente são alvo dessa articulação, além da possibilidade de uma articulação desse grupo, desse novo Afeganistão com o Talibã, com rivais dos Estados Unidos, rivais, assim, uma rivalidade cada vez mais aberta com China e Rússia. Agora, que os Estados Unidos vão tentar agir de alguma maneira, não tem nenhuma dúvida. Talvez com uma grande articulação internacional, uma tentativa de isolar o Talibã, talvez até mesmo financiando, por exemplo, grupos ou outros estados que sejam rivais do Talibã. Então, a possibilidade, por exemplo, de ações seletivas, de bombardeios e tudo, mas, mais uma vez, o tom ele vai ser dado ao longo das próximas horas. Mas é um jogo perigosíssimo que está sendo jogado no Afeganistão. Eu diria, Fabíolo, que essas horas que a gente tem vivido agora são horas históricas. Elas são daquelas que vão aparecer nos livros de história daqui a alguns anos. As imagens, inclusive, impressionantes do aeroporto nesta manhã, né? Na manhã aqui, agora há pouco, né? Sobre as pessoas tentando fugir do Afeganistão. Parece que teve tiroteio, a gente não tem a informação de mortos ainda. Alguns dizem pelo menos 3 mortos, alguns jornais americanos, mas ainda não há claro. Vamos acompanhar o desenrolar disso. Muito obrigada pela sua análise aqui, foi uma grande aula sobre Afeganistão e Talibã. Muito obrigada, até a próxima, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.